O nosso texto é 1 Samuel capítulo 7. E eu peço que você deixe a Bíblia aberta, para que possamos caminhar juntos. 1 Samuel capítulo 7, versos 2 e 3. 1 Samuel capítulo 7, versos 2 e 3. Primeira Samuel 7, versos 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela obra do Teu Santo Espírito, através da meditação da Tua Palavra. Que a nossa mente esteja completamente voltada, focada para aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, para que possamos, ó Deus, interagir contigo, nesse momento em que nossas vidas são colocadas diante do Senhor para receber de Ti alimento. Por isso, Deus, fala ao nosso ser todo e nos conduza ao centro da Tua vontade, para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Mike Plant foi um velejador solitário norte-americano. Mike Plant. Ele foi o detentor de todos os recordes na área voltada para quem veleja sozinho. Ele conseguiu dar a volta ao mundo sozinho num veleiro em 135 dias. E ele era muito famoso nos Estados Unidos. Em 1992, ele preparou um orçamento milionário e construiu o melhor barco já pensado para esse tipo de viagem, de competição. Chamava-se Coyote, o barco. Em 1992 já tinha uma tecnologia muito avançada. E todo mundo fez uma cobertura, todos os órgãos de imprensa, muito grande do trabalho e da construção desse barco, do Coyote, do Mike Plant. E ele prepara então o seu barco para cruzar todos os oceanos e bater todos os recordes. E assim, no dia marcado, toda a imprensa foi até o encontro dele, no lugar em que ele ia zarpar, houve uma grande celebração, e o Mike Plant então saiu com seu barco para velejar sozinho e bater os recordes mundiais, mais uma vez, como era costume da vida dele, mas nunca com um barco tão especial. Bom, o que acontece é que alguns dias depois, o barco dele é encontrado velejando sozinho, em alto mar, em perfeito estado. Não tinha nada quebrado, não tinha nada faltando, só não estava a bordo Mike Plant. E depois de uma longa procura, deram Mike Plant como morto. Ele não foi encontrado. Então pegaram o barco e levaram para fazer uma pesquisa. E tentaram descobrir o que é que tinha acontecido para que o velejador tivesse sido lançado fora do barco. E descobriram, depois de pesquisas, que a parte de baixo do veleiro é uma parte que tem uma quilha. Os irmãos já devem ter visto alguma foto de um veleiro assim. Quando ele já está fora da água, você tem uma quilha embaixo, e na parte de baixo você tem uma coisa chamada bulbo. Eles descobriram que o problema do projeto estava naquele bulbo, porque pegando ondas muito fortes, aquele veleiro se transformava num trampolim. Então chegaram à conclusão que foi exatamente esse gesto, diante de alguma onda muito forte, que lançou o velejador para fora do barco,
e ele deve ter ficado à deriva, em alto mar, sozinho, vendo o barco dele ir embora, e ali ele faleceu. O que essa história tem a ver com a nossa vida? A nossa vida é uma vida que tem construída na sua base esse mesmo princípio. O bulbo e a quilha num veleiro não ficam aos olhos de qualquer pessoa. Se você chegar numa marina e olhar aqueles veleiros todos, você não vai ver bulbo e quilha deles. Você vai ver o casco completo, você vai ver ali o mastro, você vai ver velas, você vai ver timão, você vai ver toda a parte que compõe um navio, um barco. Mas você não vai ver o bulbo, porque ele está abaixo da linha da água. Ele está invisível aos olhos. Mas ele é responsável por todo o equilíbrio do barco. É o invisível que traz equilíbrio ao barco. É o invisível que traz àquele barco segurança. O que leva uma pessoa de um lugar a outro com segurança numa embarcação é exatamente um equipamento que você jamais vai ver. Isso tem a ver com a nossa vida. O que traz segurança, o que dá estabilidade na nossa vida, o que nos faz caminhar de um lugar a outro, o que nos dá mobilidade é aquilo que nós não podemos ver, que é a nossa vida espiritual. Você pode ver a sua vida financeira. Você pode fazer uma pilha de dinheiro. Se você for de um determinado partido político no Brasil, então, pilha de dinheiro vai ser visto o tempo todo na sua casa. Não é verdade? Já viram aí no noticiário o tempo todo? Pilhas e pilhas de dinheiros, pilhas e pilhas. Isso é visível. A pessoa pode falar, aí está a minha segurança. Eu tenho pilhas e pilhas de recursos financeiros. Você pode ser uma pessoa que preocupa muito com a sua saúde, e você pega os exames, você vai ao médico, pega os exames e está lá tudo ok. E isso é visível, você diz assim, olha, eu estou com a saúde boa, eu estou com a economia boa, eu estou com a saúde boa. Mas você pode ser uma pessoa completamente desequilibrada, mesmo tendo recursos financeiros, mesmo tendo uma boa saúde, se você tiver uma vida espiritual, aquilo que não se pode ver, desequilibrada. A vida espiritual é o que nos traz equilíbrio. Uma pessoa pode não ter todos os recursos financeiros necessários, mas se ele tiver uma vida espiritual saudável, o financeiro para ele é quase irrelevante. Quase irrelevante. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, eu nunca vi o justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. E ele fica tranquilo em relação a isso. Ele é justo, ele trabalha, ele vai atrás. E ele sabe que o Senhor vai propiciar todas as coisas que ele precisa. Assim também, quando uma pessoa enfrenta problemas de saúde, ele sabe o quanto Deus, se ele tem equilíbrio espiritual, pode dar a ele o milagre da cura em milésimos de segundo, sem nenhum tipo de coisa que atrapalhe o caminho da bênção do Senhor, se essa for a vontade de Deus. Mas ele sabe também que se o final do seu tratamento não for bem sucedido visivelmente, ele estará seguro nas mãos daquele que tenha preparado já a morada eterna para ele. Portanto, o que determina, gente, saúde, tranquilidade e equilíbrio na nossa vida é a nossa espiritualidade. Nós, como pais, nos preocupamos muito em investimento na educação dos nossos filhos. Queremos que os nossos filhos estudem, queremos que os nossos filhos tenham uma carreira profissional, queremos que os nossos filhos se preparem. Nós ensinamos os nossos filhos, nós educamos os nossos filhos o tempo todo. Educamos culturalmente, educamos socialmente, mas muitos são os pais aí fora que não se preocupam com aquilo que é fundamental na educação, que é a educação espiritual. A educação espiritual. Portanto, nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que não se pode ver, a nossa reflexão para aquilo que não se pode perceber de maneira visível, que é a nossa vida espiritual. Se você for saudável espiritualmente, se você for equilibrado espiritualmente, se você for uma pessoa que é bem alimentado espiritualmente, meu irmão e minha irmã, você vai viver muito bem, em qualquer situação. Nada vai tirar sua alegria, nada vai tirar o seu prazer de viver, nenhuma circunstância, nada, absolutamente nada. Vamos dar uma olhada nesse contexto do texto que nós lemos aí. Capítulo 4, por isso que eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta. Se você já fechou sua Bíblia, pede perdão ao Senhor e abre de novo, né? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 4. O texto vai dizer que o povo de Israel havia perdido o rumo na sua vida espiritual. O capítulo 4 de Samuel vai dizer isso. Eli era sacerdote.
Eli está com 98 anos, Eli está muito velho, já não enxerga mais, e ele tem 2 filhos. Os filhos deveriam sucedê-lo, mas os filhos não valem absolutamente nada. São pessoas corruptas, corrompidas, e eram responsáveis pelo cuidado espiritual. Ele está extremamente preocupado com isso. Diz o capítulo 4 de 1 Samuel que os filisteus, sempre eles, que davam muita dor de cabeça para o povo de Israel, eles começam a armar uma guerra contra o povo de Israel. E o povo de Israel é derrotado numa primeira batalha contra os filisteus. Ali, entre Ebenezer e Afeca, eles se enfrentaram. E o exército filisteu deu uma primeira surra no exército israelita. Morreram ali 4.000 homens. Os israelitas, assustados com aquela guerra, aquela primeira batalha perdida de uma grande guerra que se anunciava pela frente, fizeram o quê? Foram lá, voltaram até a cidade aonde estava a arca do Senhor, não consultaram a Eli, pegaram a arca do Senhor, porque eles sabiam que com a presença da arca do Senhor, eles seriam mais do que vitoriosos. Os 2 filhos de Eli caminham junto com o povo de Israel, levam a arca e colocam a arca em frente ao campo de batalha, contra os filisteus. Os filisteus, num primeiro momento, ficam temerosos, diz aí o capítulo 4 de Samuel. E diz o texto que os filisteus ficaram preocupados, porque eles já sabiam da história do povo de Israel, quando a arca está presente. A arca, ela era a presença, o símbolo da bênção do Senhor, do relacionamento de Deus com o povo. E os filisteus começam a ficar com medo, eles sabem que algo vai acontecer. Mas dentro do povo filisteu surge uma palavra de ânimo, dizendo: vamos enfrentar esses israelitas, mesmo com essa arca, e vamos vencer. E diz o capítulo 4 que 30.000 homens morreram naquela batalha, a arca foi tomada, os filhos de Eli morreram. E os filisteus agora estão com a arca nas suas mãos, a arca da aliança do Senhor. Os filhos de Eli estão mortos, o exército de Israel devastado. Um homem sai, leva a notícia para Elias, capítulo 4, versículo 18. E diz para Eli, diz a Eli: Eli, os seus filhos foram mortos, perdemos a batalha, a arca foi tomada. Eli é muito gordo, cai para trás da cadeira, bate com o pescoço num lugar salteado e morre. Agora o povo de Israel está sem a sua referência espiritual e sem a arca do Senhor, sem o grande homem que havia liderado eles, um sacerdote, e sem a arca do Senhor. E os filisteus estão felizes da vida, porque agora eles estão com a arca do Senhor. Eles têm posse disso que é tão precioso. E diz o capítulo 5, que eles fazem uma grande festa, e eles começam a levar a arca do Senhor de cidade em cidade. E a primeira cidade que eles levam a arca do Senhor, os filisteus, que não tinham nenhum relacionamento com Deus, pelo contrário, eles adoravam Dagon, o deus Dagon, eles pegam a arca do Senhor e levam para a cidade de Asdote, e colocam dentro do templo de Dagon. E tem a estátua do deus Dagon que eles adoravam. E aí diz o capítulo 5, que no outro dia pela manhã, quando eles chegaram e abriram o templo, a estátua do deus Dagon, que era enorme, tinha caído e estava com o rosto no chão, de frente à arca. E aí eles pegaram aquela estátua, tiveram um trabalhão danado, colocaram ela de pé de novo. E no outro dia, quando chegaram lá, o que tinha acontecido? A estátua do Deus tinha de novo caído, estava com o rosto em terra na frente da arca. E a cidade começou a ter problemas de saúde pública. Pessoas começaram a ter tumores, dos mais novos aos mais velhos. E eles então, os filisteus, aprenderam que a pior coisa que pode acontecer ao ser humano é colocar a mão naquilo que pertence ao Senhor. E ao tentar manipular o sagrado com intenções profanas, Deus vai trazer o castigo sobre a vida dos filisteus. E eles tiram da cidade de Asdote e levam a arca do Senhor para outra cidade. E na outra cidade, de novo, tumores, doenças, enfermidades. E os filisteus falam: essa arca está trazendo maldição para a gente. Eles tiram a arca do Senhor e levam para outra cidade. E na outra cidade o povo de novo, aquele povo idólatra, tem tumores, problemas de saúde, uma calamidade pública. E eles tiram a arca de novo. E os filisteus, diz o texto, resolvem fazer o seguinte: vamos devolver a arca para o povo de Israel. Essa arca está trazendo maldição para nós. E diz o capítulo 6, e eles preparam até uma oferta em ouro para agradar o povo de Israel, e arrumam lá animais,
prepara uma carroça, coloca a arca em cima, e o capítulo 6 é fantástico, porque diz que os animais sozinhos levam a arca até o lugar onde o povo de Israel estava. E os filisteus foram só acompanhando. Isso é que é GPS santo. E aí o capítulo 6 marca esse retorno. O retorno da arca para o povo de Israel. E é interessante, olha aí o capítulo 6 para você ver, que os homens, ao receberem com alegria a arca do Senhor de volta, no meio do povo de Israel, diz o verso 19, que eles abriram a arca e olharam dentro da arca do Senhor. O povo de Israel, 70 homens, se esqueceram dos preceitos de Deus. Isso não lhes era permitido. E no momento em que o povo de Israel, esses 70 homens, abrem a arca e olham lá dentro, violando o que é sagrado, são mortos imediatamente pelo próprio Senhor. E aí Israel traz um ensino interessante para nós. O sagrado que não pode ser manipulado não serve para nós. Sabe o que eles fazem? Encostam a arca do Senhor. E aí nós entramos no versículo 2 do texto que nós lemos. Olha aí. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia o quê? Qual é a palavra aí, irmãos? Lamentações ao Senhor. 20 anos, a arca voltou, está ali, mas se eu não posso manipular o sagrado do jeito que eu desejo, eu também não entro em adoração, não falo com esse Deus, não me relaciono com Ele, Ele vai ficar encostado, que esta arca empoeire. Porque eu tenho a minha liturgia, eu presto a minha adoração do jeito que eu acho que é certo. Que história é essa do Senhor vir aqui e nos matar, só porque a gente abriu a tampa e deu uma olhada, e eram 70 homens, o que já é um milagre, não foram 70 mulheres, que tiveram curiosidade para ir lá olhar a arca. Então, mulheres, usem esse texto a favor de vocês, e mostrem que curiosos são os homens, amém? Amém, me ajudem depois a achar uma porta para sair, mulheres, que eu vou ter problemas aqui, né? Então, esse é um dado interessante, porque por 20 anos, eles se tornam desigrejados. Por 20 anos, eles abandonam a comunhão. Por 20 anos, eles simplesmente encostam e não desejam mais ter relacionamento com Deus. Agora, os problemas continuam. E por isso, a única palavra deles é de lamento. O relacionamento deles com Deus é lamento. É de lamento. Por que tem muito cristão lamentando? Por que tem tanto cristão reclamão? Eu não sei se os irmãos conhecem algum cristão reclamão. Não aponte para ninguém. Só dá uma balançadinha assim com a cabeça que eu vou entender você, né? Por que tem tanto cristão reclamão? Por que tem tanto cristão que chora o tempo todo, lamenta o tempo todo? Porque está longe da comunhão com Deus. Leva o nome de cristão, já teve uma história com o Senhor, sabe os preceitos de Deus, mas se recusa a relacionar-se com Deus da maneira que Deus deseja. Lhe falta uma palavra: consagração. Lhe falta uma palavra. Qual é? Qual é a palavra, irmãos? Lhe falta consagração. Olha o versículo 3. Então eles vão atrás de Samuel. Os filisteus continuam trazendo dor de cabeça, e eles se organizaram depois desse período, e lá vem os filisteus de novo, e o medo da batalha de novo. E diz o versículo 3 que Samuel, agora sim, levanta um homem de Deus, fala a toda a casa de Israel e diz: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor. Para experimentar a consagração, nós precisamos ter uma disposição pela mudança. Samuel vai ensinar isso para esse povo. Nós precisamos ter uma disposição pela mudança.
Tem um filósofo francês que disse o seguinte: se você quer ver os seus sonhos se transformarem em realidade, acorde. Se você quer ver os seus sonhos se transformarem em realidade, acorde. Vá transformar o seu sonho em realidade, não fica só sonhando. Corra, vai atrás, haja. É isso que Samuel disse para aquele povo. Vocês estão lamentando? Tem 20 anos que você não tem relacionamento com o Senhor, sua vida não está boa, né? Mas você sabe quem é o Senhor, pois então eu quero te dizer uma coisa: acorde, consagre-se. Se é de todo o vosso coração, então vai, levanta-te e anda, né? Faça alguma coisa. Nós precisamos entender que essa expressão aqui no hebraico é muito rica, porque ela fala de uma disposição do coração que é integral, inteira, não é vacilante. A palavra aqui é lebeb, uma palavra hebraica que significa uma consciência de discernir o que é certo e errado. O coração aqui, ele está completamente conectado, ele sabe o que é certo e o que é errado. E Samuel diz ao povo: então, se você deseja essa consagração, faça de fato, viva de fato essa consagração. Não fica vacilante nela. Cristianismo, meus irmãos, ele não é vacilante, ele não pode ser vacilante. Você não é meio crente, você não é meio cristão, você não é nem meio batista. Olha que coisa impressionante. Você é por inteiro. E é isso que Deus deseja, uma adoração por inteiro. Amarás o Senhor teu Deus, o que a palavra do Senhor diz? De todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Paulo vai dizer: pensai nas coisas que são lá no alto, não apenas as que são aqui da terra. Você tem que viver o cristianismo de maneira integral. A consagração é isso, é uma disposição total. Total. Se algum dia algum dos irmãos aqui tiver o grande privilégio de conhecer a magnífica cidade de Caldas Novas, em Goiás, vocês vão experimentar um lugar que é pertinho do céu. Caldas Novas é fantástico. Caldas Novas tem águas termais, né? Então é um lugar espetacular. Goiás é um estado maravilhoso, né? Maravilhoso. E a começar dos goianos, né? Eu sou goiano e todo goiano é humilde, simples, né? Mas lá em Caldas Novas tem aquelas piscinas de águas termais. Se você chegar numa piscina daquela e colocar só os pés dentro daquela piscina, o melhor horário para ir na piscina lá é à noite. Guarda essa, anota essa aí. À noite. Lá você inverte o seu fuso horário. Você dorme de dia e vai para a piscina à noite. Entenderam? Faça isso que você vai me agradecer por resto da sua vida. Ok? Se você chega naquela piscina e coloca só os seus pés, você vai sentir frio. Porque os seus pés vão ficar aquecidos, mas o resto do seu corpo está fora. Se você chegar naquela piscina e entrar apenas até a altura dos seus ombros, ainda assim, você vai se sentir um pouco aquecido, mas com frio. Você precisa chegar e dar uma de batista. Entendeu? Faça isso. Chega e mergulha. Porque aí você vai experimentar todo aquele aquecimento, né, maravilhoso que Deus criou para que a gente pudesse usufruir. E você não vai sentir frio. E você vai relaxar o seu corpo por inteiro. Cristianismo é piscina de Caldas Novas. Não tem jeito de você colocar só o pé e dizer assim: meu pé direito é cristão, pé esquerdo não. Não, até aqui eu sou cristão. Na verdade, a grande maioria, segundo uma pesquisa, a maioria das pessoas dizem que a sua relação com Deus, ela vai só até a altura do joelho, para que não alcance o bolso, que é onde a carteira está. Isso é uma pesquisa muito séria. Nietzsche dizia: quando o assunto é dinheiro, todo mundo tem a mesma religião. Nietzsche que disse isso, não fui eu não. Ok? Mas a verdade, meus irmãos, é que cristianismo tem que ser vivido na sua inteireza. Olha o que Samuel diz, mantenha sua Bíblia aberta aí no versículo 3. Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, volte-se ao Senhor de maneira integral, total, inteira, não vacile. Paulo, escrevendo sobre vida pastoral, ele diz assim:
O soldado, quando ele se envolve na batalha, ele não tem outras coisas que ele pensa, ele se envolve por completo. Portanto, o ministro tem que se envolver na palavra por completo. Ele tem que servir ao Senhor de maneira completa. Não fica vacilante, não. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer: olha, é preciso que você reavives o dom que há em ti e que veio pela imposição da mão do presbitério. Nós reconhecemos a autoridade. Portanto, fale com autoridade, com amor, mas com moderação. O envolvimento tem que ser completo, mas também com aquela singeleza de alma que o Senhor exige. A segunda coisa que nós percebemos aí é que a consagração nos conduz à direção correta. Olha o que diz o texto: voltais ao Senhor. Se é de todo o vosso coração uma decisão completa, que você volta ao Senhor, a sua consagração tem direção certa. Se é para resolver os problemas da nossa vida, nós precisamos saber aonde nós vamos buscar a solução. E a solução está no Senhor. Disse lá João capítulo 14, versículo 6. Jesus falou o seguinte: eu sou o caminho, o que mais? E ninguém vem ao Pai senão por mim. Percebam, Jesus traz uma agenda de exclusividade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante que ele não fala vai ao Pai, vem ao Pai. Interessante isso, né? Santíssima Trindade, né? Filipe pergunta para Jesus: escuta, mostra-nos o Pai. Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Portanto, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí hoje à noite você tira a noite para ler sobre isso aí, e você vai ter uma segunda-feira maravilhosa, tentando entender cada vez mais o maravilhoso segredo da Santíssima Trindade dentro da economia da Santíssima Trindade. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. O convite continua de pé. Volta ao primeiro amor. Lembra de onde você caiu, arrepende-te e volta ao primeiro amor. O que o Brasil precisa? O Brasil precisa de cristãos que têm uma consagração determinada na sua agenda de maneira integral. Eu sou cristão. E como cristão vivo a ética cristã. E como cristão caminho para o Senhor. Tudo que faço, tudo que penso, tudo que sou, vem como fruto da graça do Senhor e é para a glória do Senhor. Ponto final. Não negocio isso. Não negocio. E se Deus me mandar mudar até de time, eu vou torcer para outro time. Olha, isso aqui é conversão. Isso é conversão. Já pensou? O Senhor diz a um corintiano para ele torcer para o São Paulo? Pense, meu irmão, pense. Ou o seu amor pelo Corinthians está maior do que pelo Senhor. Mas já pensou? Se Deus faz isso com você? Eu sei que é dura carga, né? Mas existe essa possibilidade. Ou não existe? Dê uma olhada no versículo 3. Samuel diz mais uma coisa importante para nós. Samuel diz o seguinte: para ter consagração é preciso ter a atitude correta. E a atitude correta ela tem dois caminhos. O primeiro deles, exterior. Ele diz: além do envolvimento total com o coração, com uma direção certa ao Senhor, tire dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Se eu quero experimentar consagração, se eu quero experimentar equilíbrio na minha vida espiritual, se eu não quero ser jogado para fora do barco da minha existência espiritual, eu preciso ter esse relacionamento exclusivo com o Senhor, eu preciso ter essa vida exclusiva com o Senhor, eu preciso saber que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo, ponto final. Se você quer saber se uma pessoa tem uma espiritualidade saudável ou não, pergunte para ele sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para você? Eu dei aula sobre seitas muitos anos no seminário. E eu ensinava os alunos o seguinte: você quer saber o que é uma seita? Pergunte para a pessoa o que a seita dela diz sobre Jesus Cristo. É simples assim. Se Jesus Cristo para essa pessoa for menor do que o da Bíblia, ele está numa seita. Ah, Jesus Cristo é um profeta. Mas ele é a segunda pessoa da Trindade? Não, ele é um profeta. Você está numa seita. Ou numa religião não cristã. Quem é Jesus para você? Não, Jesus Cristo é poderoso e tal, mas ele só age se outras pessoas levarem até ele os pedidos. Ah, é? Quem é Jesus Cristo? Até onde esse Cristo está limitado? Isso é retirar o que diz aqui essa palavra, os deuses de dentro do nosso coração.
Essa palavra tirar do hebraico é a palavra sur, que é a palavra que diz que uma pessoa está indo numa direção, ele para, vira e muda completamente e não se volta mais para aquele caminho. Ele não tem saudade daquele tempo, aonde ele ia naquela direção. Ele virou de uma vez por todas, é a palavra que a gente usa muito para conversão. Ele mudou de maneira completa o seu caminho. Ele fez uma decisão. Nós sabemos que essa decisão, ela vem como fruto da graça de Deus, é obra do Espírito Santo, porque senão nós seríamos vacilantes. Mas nós precisamos entender essa obra de Cristo, a exclusividade de Cristo e retirar do nosso coração tudo aquilo que desagrada o Senhor. E essa palavra usada aqui para deuses estranhos, é a palavra nekar, no hebraico, significa a influência de uma cultura diferente da nossa. Olha que interessante. Nós temos uma cultura. O povo cristão tem uma cultura. Nós temos uma linguagem. Nós falamos evangeliquez. Quem não conhece evangeliquez se perde. Tem pastor que prega muito evangeliquez. E aí ele não sabe por que os visitantes não entendem o que ele prega. Mas é que ele prega uma linguagem que o visitante não entende. Por exemplo, ele diz: seja bem-vindo a esta assembleia desse ajuntamento santo, redimido, justificado e glorificado pelo Senhor. E aí, dependendo da igreja, ele vai ouvir ainda um louvor do tipo: persegui os meus inimigos e os alcancei, os matei, destruí, destrocei, pisei, atravessei com a espada. E o visitante fica olhando aquilo e fala: Jesus amado, onde é que eu estou? É ou não é verdade? Você nunca sentiu assim, não? Eu já. Já teve igreja que eu ouvi um louvor que eu falei: onde eu estou? Numa reunião de algum atentado terrorista? O que é isso? Onde está o amor pelo próximo? Né? Que inimigo é esse que você está matando, destroçando, arrancando a cabeça, bebendo o sangue dele, né? Como o leão que ruge, né? Onde é que você tirou isso? Então a palavra do Senhor diz: arranca fora essa cultura que não te pertence, joga fora toda a influência daquilo que é negativo. Tem muito cristão sendo influenciado e não percebe que essa influência dos valores daí de fora estão construindo dentro do seu coração ídolos, em assuntos que são extremamente delicados, mas que a Bíblia traz normas muito claras, princípios muito claros. Mas a Bíblia está ultrapassada. O mundo mudou. Meu querido, deixa eu só te dar uma notícia: Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Quando a gente fala de promessa e diz isso, todo mundo aceita. Mas quando a gente fala da regulamentação espiritual e consagração, aí o nego arrepia, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Eu me lembro de uma vez uma pessoa falando sobre dízimo na minha igreja, disse assim: pastor, o dízimo de 10% é coisa do Antigo Testamento, né? A gente está vivendo o Novo Testamento. Eu falei: perfeitamente. Aí ele ficou todo feliz. Eu falei: você prefere então o novo do que o velho nessa área? Prefiro. Então vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres. Não, pastor, aí não. Não vale. Não. Vamos entender que o que importa é o princípio, meu querido. O princípio da consagração, inclusive na vida financeira. Esse é o princípio. Aí tem que se entender o princípio. E aí o texto vai dizer: retira esses deuses estranhos. Tem cristão que é idólatra e não sabe disso, está caindo na armadilha da idolatria. Idolatria conceitual, idolatria secular, e é preciso retirar isso do coração. Então a primeira atitude da consagração é exterior. Tira a influência exterior, tira aquilo que está te incomodando ou levando conceitos equivocados para dentro da sua casa, para dentro do seu coração. Não aceite. Viva a singela e simples palavra do Senhor. Seja a tua palavra sim, sim. E o que passar disso? Vem da onde? É do maligno? Isso está valendo até hoje. Está valendo até hoje. É tão simples. Mas é difícil. Mas é simples. Mas é difícil. É simples. A segunda atitude, ela é uma atitude interior. Olha o que diz o versículo 3. Tirai dentre de vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. Essa palavra preparai é uma palavra no hebraico que é a palavra kum, que é uma decisão legítima, mas é uma decisão com sustentabilidade. Olha que interessante essa expressão, sustentabilidade. Ou seja, a partir do momento
em que você percebe o convite gracioso de Deus para uma vida consagrada, e você aceita o convite do Senhor, Deus te sustenta. Ele não permite que venha uma tentação acima das suas forças. É ou não é verdade? Ele não permite. Deus te sustenta. É fruto da graça dele. Em João capítulo 10, o Senhor Jesus diz assim, olha, aqueles que o Pai me deu, estão aqui na minha mão. E da mão do Pai, interessante o texto, ninguém poderá arrebatar. Essa é a nossa segurança. Mesmo que você queira sair da mão de Deus, Ele te segura. E olha que de vez em quando a gente sente assim, né, fazendo uma forcinha para sair. Mas Ele continua nos sustentando com a sua graça. Por quê? Pelo processo da autossustentabilidade. Deus coloca no nosso coração uma decisão. E nós seguimos essa decisão, e Ele nos mantém nesse caminho dessa decisão, para que o louvor da sua glória não seja em nenhum momento alterado. Porque os planos de Deus independem da nossa estabilidade pessoal. Porque mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Qual é a base da fidelidade dele, diz o texto? Ele não pode negar a si mesmo, é o seu caráter. É o caráter de Deus. Ele é fiel. Daí a última coisa que nós percebemos nesse texto, e nós vamos encerrar com ela, e eu ouvi alguns irmãos dizendo, aleluia, glória a Deus, que esse pastor fala pouco. Ô Senhor, convida ele de novo, né? Traz esse homem, né? Que ele forme uma escola de pastores. Assim, o texto vai dizer para nós aí no versículo 3, que Samuel diz, se é de todo o vosso coração, voltai ao Senhor, tirai os deuses estranhos, preparai o coração, e servi a Ele e a Ele só. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Primeira lei, não terás outros deuses diante de mim. Efésios capítulo 6, diz que nós devemos trabalhar, servir ao próximo, relacionar com os nossos filhos, nos relacionar com os nossos pais, nos relacionar com os nossos amigos, como se nós estivéssemos servindo ao Senhor. Ao Senhor. Isso é consagração. Tudo que eu faço é para a glória de Deus, tudo que eu faço é para que o Senhor seja honrado, tudo que eu faço é porque o Senhor tem os olhos postos sobre mim, não como um Deus que castiga, não como um déspota, mas um Deus amoroso, que ama ver a nossa criatividade. Que ama. Gente, não tem coisa melhor do que você ver alguém te servindo em amor. É ou não é verdade? No nosso encontro de casais, nós colocamos uma plaquinha assim nos quartos, bem no travesseiro, assim, quando eles chegavam tinha um smile, aquele menininho, aquele símbolozinho amarelo sorrindo, e a gente colocou uma frase assim, sorria, você está sendo paparicado. Sorria, você está sendo paparicado. E a equipe fica ali para paparicar mesmo, para servir, servindo ao próximo como se servisse ao Senhor. Não tem coisa mais saudável nos relacionamentos do que esta relação de servir em amor. Servir ao Senhor e a Ele só. Eu sirvo o próximo porque o Senhor me chamou para servir. Todos vocês, todos nós aqui, saímos de casa e viemos aqui, nos encontramos aqui hoje. Alguns vieram de mais distante, outros mais perto. Mas o que nos tirou do conforto do nosso lar, senão o servir ao Senhor? E alguns ainda deram carona, né? Eu passo lá e te pego. E alguns falam, olha, eu dou almoço para você. Não é maravilhoso isso? Hoje eu tive um almoço espetacular, né? Beto e Ivan já estavam lá e tal. Você imaginar que o barulho da cozinha, as pessoas que estão preparando o almoço, estão preparando para ti servir. Quem faz isso? É Deus. É Deus que coloca isso no nosso coração. Nós servimos uns aos outros. E a Bíblia vai dizer, acima de tudo, quando servimos uns aos outros, servimos a Deus. Essa é a grande diferença de uma consagração onde Deus tem exclusividade total. Para aqueles que se consagram, olha o que diz no final do versículo 3, existe uma promessa. Vamos lembrar o contexto. Filisteus, guerra, miséria, medo, 20 anos de abandono. A arca está ali. Samuel chama, novo perigo vem adiante, filisteus estão chegando de novo. Ele diz, se é de todo o vosso coração,
Então vamos caminhar o caminho da consagração. Sabe qual será o resultado dessa consagração? Que diz o final do versículo 3: Ele vos livrará. Ele vos livrará das mãos dos filisteus, porque quem livra é Deus, quem guarda é o Senhor, quem nos protege é o Senhor. Eu me lembro de um dia eu estava viajando, uma viagem longa de avião, 14 horas viajando no avião, e estava do meu lado o líder do louvor da minha igreja. A gente tinha ido fazer uma campanha de evangelização fora do Brasil. E aí nós pegamos uma tempestade enorme. Esse avião ele jogava para cima, jogava para baixo, tinha raio de um lado, raio do outro, aquela coisa horrorosa. E aí ele me acordou, eu estava dormindo, ele me acordou. E ele disse assim: pastor, o senhor não fica com medo? Eu falei: do quê? Ele falou: olha aí, esse avião pode cair. Eu falei: rapaz, se cair o avião não é meu. Não tem prejuízo nenhum. Aí ele olhou para mim: não. Ah, meu querido, olha, não tem coisa melhor que dormir com essa chacoalhada. Balança para lá, tá, você dorme aí. Ora, deixa que Deus cuida, você não vai pilotar o avião. Eu conheci uma pessoa que tinha tanto medo de andar de avião, que ele segurava na poltrona assim, para fazer menos peso no avião. Deus nos livra, nos guarda, nos protege. Quem está no controle da nossa vida é o Senhor. Que ansiedade é essa? Isso é falta de consagração. É ser lançado quando as ondas atacam o nosso barco, que foi o que aconteceu com o Mike Plant. Você está tudo bonito, tudo arrumado, você tem a melhor tecnologia, você tem o melhor barco, como eu disse no começo dessa palavra hoje. Mas se você, naquilo que não se pode ver, que é a sua vida espiritual, não vive essa consagração, a hora que a dificuldade chegar, você vai ser lançado. E vai se sentir sozinho, desamparado, porque lhe faltou consagração. Portanto, meus irmãos, Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário para nos dar o privilégio e a oportunidade de servi-lo com um coração consagrado a Ele. Ele morreu por nós porque nós, pelas nossas boas obras, jamais encontraríamos o caminho da salvação. Portanto, a graça de Deus se fez superabundante. Ele desvendou os nossos olhos, como fez com os discípulos no caminho de Emaús, em Lucas. Aqueles discípulos que estavam andando ao lado de Jesus Cristo, vocês se lembram dessa história? E começam a dizer para Jesus, depois da ressurreição de Cristo: o senhor por acaso estando em Jerusalém não sabe o que aconteceu? E Jesus: o que aconteceu em Jerusalém? E um profeta chamado Jesus, ele ressuscitou, dizem, né, que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. E Jesus ao lado deles ressuscitado. É mesmo? É. Aí diz o texto que Jesus faz menção de passar adiante. E eles falam: fica, porque já é tarde, o dia já declina. Ele fica, e ele prepara a ceia, né? Dá graças e parte o pão. Aí tem uma expressão no hebraico, no grego, maravilhosa ali, porque o texto foi escrito em grego, né? Então se lhes abriram os olhos, é um passivo, e reconheceram que era Jesus que estava diante dele. Foi Jesus quem tirou a venda dos olhos deles, e reconheceram. É o Senhor Jesus. Aí Jesus Jesus não é fácil, não. Agora viram que sou eu? Desapareceu da presença dele. Perdeu a oportunidade. Não é? Eu quero encerrar voltando a uma ilustração que eu ouvi um tempo atrás que eu gostei muito. Algumas pessoas estão andando, cristãos, com seu carro, dirigindo o seu carro da vida, numa rodovia, e vem a Jesus no acostamento. E aí passa e diz assim: olha lá, Jesus. Alguns cristãos passam com o seu carro e dizem assim: olha Jesus. Para o carro, abre a porta e diz: ô Senhor, entra aí. O Senhor quer ir aonde? Essas duas atitudes estão erradas. A atitude correta é do terceiro. Aquele cristão que vem com o seu carro, que é a sua vida, olha, vê a Cristo, para, desce, abre a porta, tira a chave e diz: Senhor Jesus, dirige. Está aqui a chave. Pode dirigir. Eu vou do lado aqui. Que o Senhor nos encontre com um coração consagrado. Porque é isso que vai mudar o país. Não são cristãos nominais, aos milhões. Cristãos consagrados. Com 12 homens,
Jesus iniciou a grande revolução espiritual dessa terra, dessa humanidade, com 12 homens. Nós temos muito mais do que 12 aqui nessa noite. Essa igreja pode fazer uma revolução nessa cidade, nesse estado, nesse país. Vai ser uma grande bênção. Eu quero ouvir o testemunho da consagração da Igreja Batista de Tupã, para a glória do Senhor, para o louvor da glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse povo separado, santo, que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Nós estamos aqui para render a Ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória, porque só o Senhor é digno. Para agradecer, porque o Senhor abriu os nossos olhos e o Senhor encheu o nosso coração de perdão, de amor e de capacitação para vivermos uma vida cristã integral, inteira, consagrada na Tua presença. Ó Senhor, que quando as dificuldades aparecerem nas nossas vidas, que o Senhor nos encontre com aquilo que não se pode ver, ou seja, com a nossa vida espiritual completamente saudável e conectada ao Senhor, numa consagração real para a glória do Senhor. Nós queremos experimentar isso, para que possamos também compartilhar com outras pessoas a alegria da consagração. Oramos pedindo a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.